Salve meu aluno, salve, salve minha aluna! Hoje é T de terça, T de treta comigo aqui, professor Tiago Pereira. Você já imaginou se o Brasil não tivesse uma saída para o mar? Você consegue imaginar como é que seriam as relações econômicas do Brasil? Haja visto que boa parte das atividades econômicas em relação à exportação e também importação dependem muito disso. Você acha que ia ter alguma dificuldade? Com certeza existiria algum tipo de dificuldade aí e muito provavelmente os aspectos econômicos do Brasil teriam algumas consequências não tão boas. E se eu falar para você que aqui na América Latina nós temos isso. Fica calmo, o Brasil ainda tem saída para o mar, e essa saída é gigantesca, toda a costa do Oceano Atlântico. Mas eu estou falando de quem? Estou falando do Paraguai. Pois bem, o Paraguai perdeu a sua saída para o mar, ou pelo menos perdeu aquilo que tinha como objetivo ter uma saída para o mar, quando perde então a Guerra do Paraguai. Nesse mesmo contexto, e esse é claro o objetivo desse nosso T de terça, T de treta de hoje, é falar sobre um conflito que acabou envolvendo a Bolívia, o Chile e o Peru. Eu estou falando aqui com você sobre a Guerra do Pacífico. Não se confunda, não é a guerra no Pacífico. Essa guerra no Pacífico vai ser lá durante a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando aqui da Guerra do Pacífico, conflito que vai acontecer entre 1879 e 1884, que vai acabar envolvendo aí essas nações. Para você que não sabe, também não se lembra, no começo do século XIX, o continente americano, principalmente a América do Sul, estava muito agitada em meio ao processo de independência. Claro que existia aí, em cada vice-reino, cada capitania pertencente à Espanha, existiam vários projetos aí de fazer isso tudo virar países. Pois bem, a gente sabe que eles acabaram se dividindo. Há também, é claro, em meio a isso tudo, o plano de Simão Bolívar, famoso libertador da América, em criar um espaço pan-americano, mas esse sonho não se concretizou e a América ainda era uma terra de grandes oportunidades, de infinitas possibilidades de riquezas, não apenas, é claro, para quem estava aqui, para quem fez esse processo de independência acontecer, mas principalmente as potências europeias. E foram elas que ficaram de olho aqui, sobretudo quem? A Inglaterra. A Inglaterra manteve um certo controle ao longo das décadas posteriores aos processos de independência. Os países da América Hispânica, juntamente com o Brasil, fazem os seus processos de independência entre aí as 3 primeiras décadas do século XIX. Tá, mas os problemas não foram resolvidos, não, pelo contrário, eles só ficaram um pouco piores. Mas para quem? Objetivamente, aqui agora falando para o Chile, para a Bolívia e depois, é claro, o Peru vai se enfiar aí nessa história. Enquanto estava aí acontecendo a Guerra do Paraguai, ela já estava praticamente terminando. O Chile e a Bolívia fizeram um acordo, fizeram aí um tratado, principalmente para que os dois países pudessem explorar os recursos aí dessa parte mais a oriente, ou melhor, perdão, mais a ocidente, mais a oeste, onde então esses dois países possuíam acesso ao Oceano Pacífico. E tendo acesso ao Oceano Pacífico, claro que toda a costa chilena possui acesso ao Pacífico, mas lá mais ao norte do Chile, lá naquela região do deserto do Atacama, ali era um território que tanto a Bolívia quanto o Chile queriam. E aí, lá pela década de 70 do século XIX, foi descoberto aí 2 produtos extremamente importantes. O salitre, um material e um componente importante para a fabricação de munição, e o outro, o guano, que é um material aí importantíssimo para a fabricação de fertilizantes, uma espécie quase que de fertilizantes natural, tá? Fertilizante natural, melhor dizendo. Com isso, os dois países entraram aí em uma disputa, e é claro que essa aqui era uma área
onde lá tem o porto de Antofagasta, que pertencia à Bolívia, mas que o Chile mantinha empresas explorando. E essas empresas, algumas delas inclusive apoiadas aí pela Inglaterra, não iam querer abrir mão disso. Claro que o governo boliviano queria manter-se a todo custo, e um detalhe, secretamente, já imaginando que podia dar uma treta quentíssima aí com a população, com o povo do Chile. A Bolívia fez um acordo secreto, tratado de aliança e, é claro, cooperação militar com o Peru, o seu vizinho aí mais a oeste. Pois bem, o Chile, entendendo que a Bolívia ia encampar essa região, não quis nem saber e adentrou, invadiu aí o porto de Antofagasta em 1879. E a guerra, que acaba envolvendo inicialmente aí a Bolívia e o Chile, acaba envolvendo também o Peru, porque a Bolívia vai pedir ajuda para o Peru, porque isso podia inclusive fazer com que o Peru perdesse territórios. E acaba sendo que acontece isso, infelizmente. O Chile acaba se vendo abandonado, que a Bolívia praticamente correu aí dessa treta, correu da guerra. Também pudera a Bolívia, dos três países, era aí o menos preparado para o conflito. O Chile era um país que praticamente era uma potência militar. Claro que daí você deve estar pensando, poxa, a América mal tinha passado, a América do Sul tinha passado aí por um problema militar, vai ter outra situação militar aí? Pois é. E o Chile consegue, ao final aí da guerra, em 1884, consegue então definir o seu território, vai encampar aí toda essa área do porto de Antofagasta e mais uma região que pertencia ao Chile. Vai aumentar, uma região que pertencia ao Peru, vai conseguir aumentar o seu território, tá? Bolívia e Peru vão perder uma área aí de aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados. Olha, é terra que não acaba mais. Em 1904, isso já no século XX, a Bolívia pediu aí, é claro, uma espécie de autorização para que então o Chile cooperasse em relação às atividades econômicas, principalmente porque a Bolívia perdeu acesso ao mar. Automaticamente o Chile fechou essa saída e a Bolívia perdeu isso. E é claro que mais recentemente, desde 2013, o governo boliviano move uma ação no Tribunal de Justiça Internacional para que então o Chile reveja e devolva esse território, né? E é claro que entre esses julgamentos, um outro em 2021, um pouco mais recente, acaba acontecendo que, aos olhos da Justiça Internacional, o Chile não deve mais nada para a Bolívia, mas essa contenda ainda não acabou. E com isso a gente acaba percebendo, claro, que Paraguai e Bolívia aqui na América do Sul são dois países que têm aí certas limitações econômicas por conta dessas atividades, onde a gente sabe que tem esses países que não têm saída para o mar, esses países chamados de locklands, isso dentro do dialeto da geopolítica, eles acabam, infelizmente, tendo algumas ações prejudiciais às suas atividades econômicas. Claro que isso não é uma regra, tá? Nem todos os países que têm aí, não têm acesso ao mar, que têm esse empecilho, são países não desenvolvidos. Se a gente olhar para alguns países na Europa, não se preocupe, na Europa tem alguns países que sim, têm um desenvolvimento econômico grandioso, como por exemplo a Áustria-Hungria, a Suíça, são países aí que tem, suas economias são aí de nível desenvolvidíssimo, certo? Então, eu preciso, é claro, que você deixe o seu like, eu preciso que você compartilhe esse vídeo, segue aí a gente no Instagram, @professor Thiago Pereira, para dar aquela moral, e deixa aqui no comentário sobre o que você quer que eu fale na próxima terça-feira, que é T de terça, T de treta. Meu aluno e minha aluna vão ficando por aqui. Eu agradeço imensamente você ter esse vídeo até agora, certo? Tamo junto, vamos pra cima e vamos quebrar a banca. Beijo grande e até mais. Tchau!